A história da maçonaria em Varginha começa no ano de 1923. Na época, a cidade tinha cerca de 23 mil habitantes e despontava como um importante centro comercial agrícola, principalmente por conta do café. Diversas instituições sérias e relevantes surgiram no período, como o Hospital Regional em 1919, os colégios Marista e Santos Anjos, além do Banco do Brasil e da Associação Comercial. Mas faltava algo, uma loja maçônica instalada na cidade. Até então cabia à centenária loja maçônica União e Concórdia, do Oriente de Três Corações, receber os obreiros varginhenses, que viajavam cerca de 35 quilômetros por linha férrea ou a cavalo para enriquecer suas fileiras. Por motivos desconhecidos, os trabalhos da loja foram temporariamente suspensos no início dos anos 20 e os irmãos varginhenses se tornaram inativos. As dificuldades no deslocamento até Itajubá, Alfenas e Machado, que já tinham oficinas em funcionamento, fizeram despertar nos irmãos varginhenses o firme desejo de praticar a maçonaria na cidade. Em uma reunião informal na casa de Luiz Perrupato, no dia 18 de novembro de 1923, os irmãos João de Castro Mégida, Vicente Décio, Erlindo Costa, João Alves de Miranda, João Batista Braga, Afonso Malzone e Zeferino Augusto aprovaram por unanimidade a fundação da que seria a primeira loja maçônica de Varginha. Nascia então, há exatos 100 anos, a augusta e respeitável loja maçônica União e Humanidade. Se você pudesse voltar no tempo, Patrícia, que mensagem você daria para esses irmãos? Primeiramente, eu gostaria de dar um tríplice fraterno abraço em cada um deles, né? E falar para eles que do futuro onde nós estamos, eles não sabem o tamanho da grandeza que eles fizeram aquele dia na fundação dessa loja. Muita coisa mudou durante esses 100 anos, não só Varginha, mas também a maçonaria vem mudando. Muitas coisas vêm evoluindo. Isso faz parte da maçonaria, faz parte do progresso. Se eles não tivessem começado, hoje com certeza não estariam onde estamos. Os primeiros anos da maçonaria em Varginha foram delicados. A loja ainda não tinha um local próprio, adequado para as reuniões. Os obreiros então se reuniam em um chalé alugado na antiga Rua Direita, em frente ao Teatro Capitólio. A presença de um olho na porta gerava entre os profanos espanto e curiosidade, inclusive do padre Leônidas Ferreira, que em 1925 pregava publicamente na igreja contra a maçonaria em Varginha. Mesmo com todos os obstáculos, os irmãos fundadores mostraram coragem e determinação. Nesta mesma década, foi promovido um trabalho voluntário com os chamados falsos mendigos. Coube aos irmãos da loja cadastrar e administrar um banco de informações de pessoas realmente necessitadas para que fossem devidamente assistidas. Apesar das ações concretas e das atividades voltadas para a sociedade, faltava algo que marcaria de vez a presença e a participação fundamental da maçonaria na cidade. Então, no início da década de 30, os maçons varginhenses se uniram para deliberar e aprovar a construção de um templo maçônico. Entre a pedra de fundação e a inauguração formal do templo, 9 anos se passaram. Mas nesse período houve momentos de tensão. Em 1935, um grupo religioso que era contra a construção do templo pretendia atacar e depredar a obra. Diante da ameaça, os irmãos do quadro se juntaram e se revezaram incansavelmente dentro do prédio por dias e noites, até que o movimento se dispersasse. Mas as dificuldades não acabaram. Em 1937, todas as reuniões e atividades da loja foram suspensas por determinação do então presidente Getúlio Vargas durante o período conhecido como Estado Novo.
Diversas organizações, entre elas a maçonaria, foram proibidas de continuar com os trabalhos, que só foram retomados 3 anos depois, mesmo assim sob forte controle do Estado. Quando irmãos vêm aqui pela primeira vez, a primeira reação deles a gente percebe nitidamente que eles ficam sentados e olhando. E a expressão facial deles é de espanto, é de alegria, porque todos os templos eles são ornamentado apenas com a cor azul, os templos do simbolismo. E como a nossa loja tem uma pintura muito variável, uma arte muito moderna, evidentemente cria-se um espanto, uma admiração enorme. E nunca ninguém teve a coragem de substituir esta pintura, porque é uma das lojas mais lindas e mais simbólicas de nosso estado e, por que não dizer, do Brasil. A partir da década de 40, os trabalhos da loja ocorreram com certa tranquilidade. Já nos anos 60, Varginha passava por um importante movimento com a chegada do ensino superior à cidade. Mais uma vez, a União e Humanidade, atenta à evolução da época, teve papel importante e em 1969 apoiou o irmão Samuel Sidney Pinto na criação da Escola Maçônica de Datilografia, que durante 11 anos capacitou e preparou centenas de profissionais para o mercado de trabalho. Na década de 70, Varginha vivia um grande crescimento industrial. A cidade atraía gente de fora e diversos obreiros de outros orientes passaram a frequentar as reuniões da União e Humanidade. O espaço físico foi ficando cada vez mais apertado. A loja já estava consolidada, respeitada, conhecida e reconhecida. Mas o prédio não suportava mais a grande quantidade de obreiros durante as reuniões. Como consequência do sucesso da chamada Loja Mãe, em 1980 foi fundada a Loja Maçônica Acácia do Sul de Minas. Mais tarde, em 1984, a Loja 20 de Agosto. A maçonaria em Varginha estava a todo vapor. A década de 90 foi marcada pela filantropia. A União e Humanidade participou ativamente da doação de aparelhos médicos hospitalares destinados ao público infantil para o hospital regional. Em 1986 surgiu a CASME, Caixa de Assistência ao Menor, que se destacou com campanhas de assistência a jovens de famílias carentes. 14 anos depois, a CASME se tornaria Caixa de Assistência União e Humanidade, organização declarada como de utilidade pública no ano de 2003 pelo então prefeito Mauro Teixeira, devido aos relevantes trabalhos prestados à sociedade varginhense. E como não falar sobre a criação e manutenção da fábrica de fraldas? Diversas entidades, hospitais e famílias receberam de graça fraldas por longos anos. Os eventos sociais da loja tiveram um grande destaque nos anos 90, como a primeira festa italiana, no ano de 1995. Ela foi considerada um dos maiores eventos sociais filantrópicos da cidade e ocorreu até 2007. Com a chegada dos anos 2000, a loja se voltou ainda mais em valorizar, aproximar a família maçônica e oficializou o patrocínio às entidades paramaçônicas de Varginha, como o Capítulo Princesa do Sul da Ordem de Molay e o Betel Princesa do Sul da Ordem Internacional das Filhas de Jó. A loja também apoia a Colmeia das Abelhinhas e o Castelo dos Escudeiros. Vale ainda mencionar a participação da União e Humanidade na fundação da loja Fraternidade Varginhense em 2003, na inauguração do Marco Maçônico em Varginha em 2005 e na instalação da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul em 2010. Hoje, a Loja Maçônica União e Humanidade colhe frutos das decisões tomadas em suas fileiras. Apesar de já ser uma bela senhora de 90 anos, a União e Humanidade não parou no tempo e se dedicou nos últimos 10 anos a reformas e melhorias em seu templo. Mas nesse período, em 2020, mais uma vez por força maior, a loja foi impedida de funcionar. Agora, surpreendentemente, por uma pandemia. E o pior, perdemos irmãos valorosos que hoje
Neste momento, nos acompanham do Oriente Eterno e merecem sempre o nosso reconhecimento. Meus queridos e amados irmãos da augusta e respeitável Loja Simbólica União Humanidade número 1000, chegou o grande momento tão esperado por todos, o nosso centenário. Agradeço a cada um dos irmãos que fizeram e fazem durante esses 100 anos com que a Loja União Humanidade seja uma loja respeitada e querida por todos. Rogo ao grande arquiteto do universo para que possamos estar juntos por muitos e muitos anos. A Loja União Humanidade, ela será eterna, sempre no coração de cada um que esteve e passou por aqui. Um tríplice fraterno abraço a todos os irmãos. E o que esperar para os próximos 100 anos de nossa loja maçônica? Ainda mais união e humanidade. A pedra fundamental lançada por nossos irmãos fundadores resplandece com ainda mais brilho nesta data. Que o grande arquiteto do universo continue nos prodigalizando com benefícios e aumente a nossa força, enriquecendo as nossas colunas com obreiros úteis e dedicados. Que a paz, a harmonia e a concórdia sejam a tríplice argamassa com que se ligam as nossas obras hoje e durante os próximos 100 anos da augusta e respeitável Loja Maçônica União e Humanidade número 1000, Cruz da Perfeição Maçônica.